Saúdo o presidente da Casa, Pedro, nobres colegas vereadores, população de Marechal que aqui se encontra nesse momento e a todos os internautas que nos assistem, quer seja pelo canal da Câmara ou pelo site do Aqui Agora. Quero dar aqui um pequeno destaque a uma proposição que nós fizemos na noite de hoje, que é a pavimentação de cerca de 3.000 metros de pedra irregular, mais precisamente na linha Belmonte, que tem o seu início, esse trajeto, na pedra irregular, perto de Bela Vista, e que se estende até aproximadamente na propriedade de Hugo Eifert. É uma reivindicação da comunidade local, é uma região que tem um tráfego bastante grande de veículos pesados em função do alto índice de produção daquele braço, daquela estrada, né? Então deixamos aqui essa proposição encaminhada, já abrimos um canal de comunicação com o deputado de Marechal, com o Hélio, no sentido de que procure também não medir esforços para nós conseguirmos atender essa demanda. Quero também compartilhar com o colega vereador Portinho. Portinho, senti-me muito feliz na manhã de hoje, quando nós tivemos, então, o anúncio dessa tão esperada obra para a escola do Ana Paula. E é lógico, quero compartilhar aí contigo e com os demais integrantes também, Claudinho, Baques, e agradecer ao Executivo por ele ter entendido o quanto significa uma obra dessa envergadura. Juntamente com o vereador Ronaldo Pull. Obrigado, Portinho. Né? Ficamos felizes por isso. Porto Mendes, num segundo momento, Ana Paula, quem sabe num terceiro Novo Horizonte, Valdomiro Ulisses em seguida, isso nos deixa bastante satisfeitos. Gostaria também de tecer um pequeno comentário aqui, nessa noite, em função daquilo que o nosso país viveu últimos dias, para não dizer nos últimos 14 dias, embora tenha passado, né, que foi a paralisação dos caminhoneiros. Sinto-me na obrigação de fazê-lo, até porque fui cobrado pessoalmente, e não tão somente por isso, porque acredito que poucos brasileiros deixaram de vivenciar na carne aquilo que a grande maioria do Brasil teve que conviver, né? Uma paralisação que começou inicialmente com os caminhoneiros, logo em seguida houve adesão dos agricultores, das associações comerciais e, por final, da comunidade ou da população brasileira quase num todo. Começou com uma ideia de pedir o decréscimo no preço do litro do diesel. Lógico que juntamente com essas reivindicações houveram outras, né? E quando se fala em combustível, se fala em Petrobras. Essa que é a maior empresa do Brasil e do qual nós somos os legítimos donos. Na qualidade de professor, nós sabemos de que a maior empresa brasileira é a Petrobras. E nós somos o seu acionista maior. O que a população, o povo brasileiro muitas vezes não sabe, é que nós somos os maiores acionistas dessa empresa, pois nós delegamos ao governo o mando e o desmando dela. Quem indica os diretores dela, quem indica as pessoas a ocuparem os cargos são os grandes líderes do governo. Essa política de atrelar o preço do diesel ao dólar, ela foi, no mínimo, injusta, incoerente, insensata e, por que não dizer, insana. Já imaginaram, senhores, população de Marechal, o agricultor, tendo o seu produto, quer seja leite, seja frango, seja suíno, atrelado à política cambial,
do aumento do dólar? Quão bonito seria isso? É mais ou menos o que a Petrobras fez. Ela produz em real e quer vender para nós, consumidores, em dólar. Hoje, o Brasil é autossuficiente. Nós somos, para não dizer o maior produtor de petróleo ou óleo bruto do mundo, nós estamos entre os três. Talvez, não sei os últimos números, talvez, Portinho, nós estejamos perdendo para a Venezuela e para a Arábia Saudita. Então não se justifica esse tipo de política. Exportamos 400 mil baris dia de petróleo. E o Brasil importa, Cótica, importa o mesmo valor. Aliás, ele importa o mesmo valor, o mesmo percentual, ele acaba importando em, principalmente, diesel e gasolina. E o que isso gera? Gera desemprego, gera menos divisas, menos renda para o povo brasileiro, para todos nós. Gera, acima de tudo, menos impostos. E o pior de tudo é saber de que 30%, 40% das nossas refinarias do Brasil, elas não produzem, elas não estão no seu máximo, elas estão ociosas, ou seja, elas estão deixando de produzir quando nós temos a matéria-prima. E isso é muito ruim. E por que isso tudo acontece? Porque o governo assim o quer. Porque nós o colocamos lá. E ele, como acionista maior, ou tendo o mando, ele o faz. E isso só consegue trazer e fazer com que as refinarias, as multinacionais, as empresas grandes venham no Brasil e aqui se instalem. Por quê? Porque as nossas refinarias, quer seja aqui do Paraná, quer seja do Rio Grande do Sul, Canoas, Araucária, São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, qualquer refinaria do Brasil está ociosa. Ela acaba não produzindo a quantidade que ela poderia estar produzindo. Por outro lado, nós sabemos que ela sempre foi fundamental e ela é muito importante para o nosso país. Ela mostrou isso, a Petrobras mostrou já para o mundo quando conseguiu desenvolver tecnologia para explorar petróleo a profundezas jamais imaginadas. Então, o corpo técnico da empresa é muito bom. Os técnicos, os geólogos da empresa são os mais bem pagos do mundo, mas não é esse o motivo que faz com que o preço do diesel chegasse ao preço que está. Não é custo operacional, ou seja, o barril produzido por qualquer refinaria internacional é igual ou menor do que a da Petrobras. Não é custo de pessoal, mesmo sabedores de que a Petrobras paga muito bem, mas é sim uma questão governamental de decisões. E quem toma essas decisões é a diretoria, é o seu diretor maior. O problema, portanto, está nas decisões do governo. Parabéns à estatal, que na época do Fernando Henrique Cardoso produzia 800 mil baris dias e hoje produz 2 milhões. Foi um aumento muito grande. Mas a pergunta que fica, é aí que eu quero chegar, o que eu tenho a ver com isso? Ou melhor, o que nós ganhamos com isso? Nada. Nada, talvez seria até ingênuo falar. Nós ganhamos um alto preço, isso sim. Um preço insuportável na hora de abastecer o trator, a máquina, o caminhão. E aí esse foi o estopim. O estopim de que, na verdade, quem ganhou só foi o governo. Só o governo brasileiro ganhou, nós não ganhamos. Portanto, na minha opinião, e quero deixar justo quando cobrado fui, de que fui muito a favor, sim, da greve. Todos tiveram um custo. Todos pagaram. Uma greve que paralisou, se não foi greve, então foi uma paralisação que parou o país. Ela parou praticamente de norte a sul. Alguns pagaram um preço bastante caro para isso. Quanto que vai custar para a nação? Não sei. Eu não digo que houve prejuízo. O governo fala em 9 bilhões, já vai aumentar outros impostos. Eu não vejo como prejuízo. Eu vejo apenas o que houve, deixou de entrar um dinheiro. Porque a partir do momento em que você vende um valor X, 100 reais por dia, com um lucro de 30 reais, e outro dia você não vende, você não deixou de ganhar 30 reais. Aliás, você não teve um prejuízo de 30 reais. Você apenas deixou de ganhar porque você não vendeu. E é isso que vai ocorrer no governo. Ele vai deixar de ganhar.
Não que houve um prejuízo. Prejuízo, sim, quem teve, foi o povo brasileiro, fomos nós. Lembro-me bem quando eu cheguei na minha casa e a minha esposa disse 1.200 litros de leite, eu abri o ralo, no chão vermelho, no chão batido. E eu disse a ela, olhando nos olhos, carinhosamente, como a chamo, mãe, eu falei, mãe, e o que você sentiu? Porque eu, naquele momento, um profundo conhecedor, é óbvio, da esposa que tenho e dos trabalhos que eu tenho no sítio, eu sabia de que não era tão somente o leite. Lá existia suor, comprometimento, lá tinha trabalho, lá tinha uma série de outros elementos que fazem toda a diferença. E ela olhou nos meus olhos e disse, esse é o preço que vou pagar para ter um Brasil melhor. Isso me marcou. Porque cada um de nós teve que pagar um preço. Alguns mais, outros menos. Alguns reclamaram talvez porque tiveram que esperar no posto para abastecer, outros porque não tinham gasolina. O caminhoneiro talvez teve um grande prejuízo no sentido de ter ficado 1/3 do tempo que ele tinha que estar produzindo, ele não produziu, ele parou. Mas o prejuízo, de fato, um grande prejuízo, ele não teve, porque ele apenas deixou de ganhar. Ele não fretou, ele estava parado. É óbvio que no final do mês vai vir a conta, a conta do caminhão, a conta, de repente, da faculdade, do estudo dos filhos. Para outros, de repente, tão somente a conta do aluguel, da água, da luz, mas ela vem, e eles deixaram de produzir. Mas eu vejo que a conta maior sobrou para o agricultor. Esse sim teve o prejuízo. Lá na sua atividade de leite, pelo não recebimento, porque a BR estava bloqueada, porque o frigorífico, ou melhor dizendo, a empresa, ela estava com o campo dela coberto de estoque, ela não tinha onde estocar mais a matéria-prima, então ela não industrializou mais. O suinicultor racionando lá a sua ração, e aí houve perda no peso, no ganho. Não tem como dimensionar, chegar e pedir para ele qual foi o prejuízo. Ele não tem como dimensionar, mas uma coisa é certa, lá houve prejuízo sim. Então quero aqui deixar os meus parabéns. Primeiro ao caminhoneiro, que começou essa briga, essa mobilização. Quero aqui parabenizar ao agricultor, às associações comerciais e à população de uma forma geral que mostrou, pelo menos, há muito tempo eu não via, a população mostrou o que ela queria. E ela sabe o que ela quer. E ela deixou isso bem claro a todos, mesmo a imprensa, algumas delas, das maiores do Brasil, querendo mostrar outro cenário, querendo mostrar algo diferente. Mas a população mostrou aquilo que de fato ela está indignada. Indignada com o quê? Com o político? Não tão somente, eu diria, o político, mas com a forma com que os políticos nacionais direcionam, levam a economia do Brasil, levam o Brasil. E ela deixou isso bem claro. O recado foi dado e, para terminar, eu digo, 7 de outubro está perto. E o recado foi dado. Isso posto, eu desejo a todos uma boa noite.